Próximo tema é, pagando aqui, é transporte público e mobilidade urbana. A gente tem, né, com os outros candidatos, a gente fez a mesma pergunta e a gente aborda um problema, né? A gente tem um modal tarifa zero, que também é dependente dos recursos de royalties de petróleo, né? Sem os royalties a gente não consegue, mantê-los. na equação, mantê-los. Mas também a gente tem uma. Você mesmo comentou da superlotação desses coletivos, da falta de treinamento. Sim. Num possível no futuro governo, Márcia Santiago, quais projetos que teria para essa área? Não só na questão do transporte público como transporte coletivo, mas também na mobilidade urbana em si, a questão da acessibilidade nas Sim. calçadas, nas próprias praças, equipamentos públicos que a gente vê uma falta dessa acessibilidade. Quais são os projetos para essa área? Bem, com relação à tarifa zero do transporte, o transporte já diz, né? Ele é público municipal. E o que a gente vê hoje é que diversos municípios estão trabalhando efetivamente aqui, porque há uma escassez de mão de obra que tem prejudicado também o comércio local, tem prejudicado as empresas que têm que trazer mão de obra de fora. Primeira coisa que eu vejo é realmente regular o transporte público municipal aos munícipes. Quem vem de fora, gente, vai pagar passagem. Quem não paga passagem é quem mora em Maricá. E uma forma de regular também e ensinar, porque o que tem acontecido hoje? A gente vê que, por ser gratuito, as pessoas pegam o ônibus e não é idoso, porque idoso tem essa necessidade. A garotada entra no ônibus em Noã e solta 10 metros no próximo ponto para fazer, para ir lá, Itaipuaçu e outros mais. Então, se a gente cria, como tem aquele no bilhete único, que você vai usar o transporte a cada meia hora, a cada uma hora, porque se você foi de A para B, você foi lá para fazer alguma coisa. Então, você não pode chegar lá e também já está voltando no próximo ônibus. Então, se a gente regular isso de forma que quem está usando possa passar o seu bilhete, porque ele tem os adultos, as crianças, ele tem uma entrada para sair, para entrar na escola e outra para sair. Então, uma criança não pode usar um transporte às 8 e às 9 está usando de novo, a não ser que não teve aula. Mas como a gente lá atrás está corrigindo essa questão dele não ter aula, então ele só vai poder sair, acredito que 4 horas depois. Então, essa criança foi para a escola e o pai sabe que ela está na escola. O que a gente tem visto? As crianças têm matado aula para ir para a praia, para fazer o quê? Porque ele pega o ônibus, vai para Itaipuaçu, ele pega o ônibus, vai para Ponta Negra. Se ele tem que usar o ônibus da casa para a escola, é o percurso que ele vai poder fazer dentro daquelas horas. Então, eu vejo que há possibilidade de regular isso. A pessoa vai parar de ficar pegando ônibus para passear, para brincar. Os jovens entram e saem do ônibus. E recentemente eu ouvi falar que houve assalto nos ônibus. Por que teve assalto no ônibus? Porque a gente não tem a polícia presente ali. A essas inserções da polícia, dar uma batida em um ônibus, estar lá, se fazer presente. Pegou um, não quero. Todo ônibus precisa de um. Isso aí é utopia. Eu não estou aqui para falar de utopia. Mas se o policial se faz presente lá na hora de rush, para que essa fila toda? Eu chego ali na rodoviária e fico impressionada. A fila dos ônibus para Ponta Negra, as filas dos ônibus para Itaipuaçu, há realmente necessidade desses ônibus, um ônibus sair superlotado. Então, a pessoa trabalhou o dia inteiro para quando ir para casa ser espremido até chegar em casa. E eu vejo que as pessoas estão tão já assim, uns decepcionados, outros falam assim: se a gente reclamar, vai perder. Gente, transporte é gratuito, mas ele tem que ser de qualidade. E pegando aí a continuidade da pergunta, que é a mobilidade, eu tenho reparado isso. A mobilidade aqui em Maricá, as calçadas, os pisos táticos para os deficientes visuais estão muito degradados. A gente tem que ter esse olhar
Porque, por exemplo, vocês não vão acreditar, mas eu fiquei presa dentro da agência do Banco do Brasil na última terça-feira, que eu tive que ir lá abrir conta, né? Todo candidato tem que abrir conta. E eu, por ter deficiência de ter força para abrir uma porta, todas as portas do banco abrem pela esquerda. E eu só posso fazer força com a direita. Como que um. Ah, descobri também, né? Que eu fiquei olhando para o guarda de chamar para ele me ajudar. Porque se ele abre a porta, eu consigo sair. E a questão da mobilidade é justamente essa. Eu não preciso de uma segunda pessoa para me ajudar a fazer aquilo que eu posso fazer sozinha, porque a minha deficiência não é intelectual, a minha deficiência é física. E eu não sou a única que tem essa deficiência. Aí ele falou assim: ah, mas quando é cadeirante a gente abre. Eu falei assim: é, quando cadeirante é. Só que esse se abre para ele entrar e abre para ele sair. Mas o cadeirante sempre tem, coisa que não deveria, né? O cadeirante já está, a acessibilidade é justamente para a pessoa ter liberdade para usar qualquer equipamento, seja ele banco, seja ele prefeitura, as rampas, tudo direitinho. Mas contando lá do Banco do Brasil, eu fui sozinha. Apertei o botãozinho amarelo, porque depois das 5 horas da tarde, era 4 e pouquinho da tarde, não tem mais o funcionário lá. Então eu tive que me virar sozinha. E eu olhando para o guarda assim, achando que o guarda pode me ajudar, mas não pode. Ele é guarda patrimonial. E ele não pode sair do posto dele. Eu falei, se ele não pode sair do posto dele, então eu vou dormir aqui dentro do banco hoje. Mas aí eu tive uma estratégia. Eu apertei o botão, puxei, botei o meu pé Pra travar. para travar, rodei e saí do banco rodando. Ah, gente, poxa, eu vejo assim, uma pessoa que já não é jovem, fazer tudo isso para sair do banco, eu fico pensando em umas pessoas que têm uma mobilidade mais restrita que a minha. Eu sempre penso que pode alguém ficar numa situação pior do que a minha. Eu ainda tive essa expertise, né, de fazer isso e conseguir sair do banco. Voltei lá no banco para falar com a gerente. Sabe o que ela disse? Não pode fazer nada. Eu falei, a senhora não pode botar uma porta abrindo na direita e outra porta abrindo na esquerda? Não, não posso, porque isso é determinação e tal e coisa, que tal e coisa. Coisa que eu vou realmente buscar saber, porque o banco não tem porta de correr. Então, quem tem uma monoparesia de membro superior não pode sair do banco. Eu vou ficar presa dentro do banco, eu vou ter, sempre que eu for ao banco, eu tenho que levar alguém comigo. E eu acho que isso não é mobilidade, e isso não é uma coisa que a gente deva impor a outra pessoa. Então, nós temos calçadas destruídas, nós temos ali uma necessidade muito grande de rever todo o centro. Embora eu saiba que o centro está com obra aqui, com obra ali, estão esperando ver o que vai acontecer. Também não dá para a gente ficar falando. Agora, com relação à construção de rampas, acessibilidade nos equipamentos públicos que a gente tem. Eu ainda não testei os demais equipamentos, mas eu vou fazer, gente, a relação de todos aqueles equipamentos. Se eu tenho dificuldade de usar, muita gente vai ter. Só que você sabe, né? A gente sempre tem alguém conosco. Mas a verdade é que a mobilidade ela tem que ser. Eu me senti assim, uma pessoa é, dependente. E a pior coisa que eu posso sentir é dependência. E eu agora, como eu conquistei a minha carteira de motorista e vou poder dirigir, eu me senti uma libertação. Privada, né? Privada dessa Eu liberdade. estava privada dessa liberdade, porque eu sempre, para todo lugar, eu dependia ou de uma Uber ou do meu marido, que é motorista, que não é motorista, meu marido é pastor, gente. Então, ele tem seus compromissos com a igreja, não pode ficar me levando para cima e para baixo. Não é isso que a gente quer, que todos sejam de forma a exercer a sua cidadania também com o seu direito de ir e vir, que é um direito constitucional?